Oi! Estamos aqui para mais uma aula. Eu estou aqui com o meu querido professor Almeida. A gente tem bastante conteúdo para passar para vocês. Pois é, professora Sabrina. Então, vamos aqui trazer o nosso aluno para essa aula muito bacana, tá certo? Que é uma aula que vai, com certeza, trazer curiosidade diante de tantas ligações químicas que eles já viram, né? Tanta ligação que o nosso DDD já está cheio, né, de ligação. Mas, presta muita atenção que eu não quero que vocês fiquem com dúvidas nessa aula, porque eu, quando tive essa aula sobre ligação metálica, que é o que a gente vai trabalhar, até comentei com a Almeida, na época que eu era estudante, eu fiquei com muita dúvida. E hoje a gente trouxe bastante exemplo, a gente trouxe bastante conteúdo atual sobre os metais. O professor Almeida está com um material top para passar para vocês. E aí a gente vai ter uma aula muito boa. Então vamos lá? Aula de número 29. E aí a gente vai fechando essa parte sobre ligações químicas, trabalhando a ligação metálica. Nós vamos falar sobre as ligações metálicas, vamos falar sobre ligas metálicas. Não sei se vocês sabem o que é uma liga metálica, mas vamos aprender na aula de hoje. Perfeitamente. E também as propriedades dos metais, hein? Lembrando que a habilidade desta aula será compreender e identificar o tipo de ligação química que ocorre entre átomos, moléculas e íons. E aí a gente vai ter alunos tops, feras em cima de ligações químicas, porque nós já teremos abordado todas, né, professor? Perfeitamente, professor. Então, olha só o que espera para você. O que significa uma ligação metálica? Primeiro, nós pedimos para que você reflita um pouquinho, tá? Porque vocês já viram sobre os metais na tabela periódica, vocês viram sobre os ametais. Lembrando aqui um pouquinho, os metais, qual caracteriza mesmo os metais? Nós vimos que os metais, eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada, professora. É por isso que nós vimos na ligação iônica que eles sempre se transformam em cátions, cargas positivas, porque quando eles doam elétrons, ele fica com mais quantidade de prótons. Esses elétrons, olha só, da última camada, quando esses átomos se unem uns com os outros, metais com metais, o metal não atrai os elétrons do outro. E o que acontece com esses elétrons da última camada? Então, vamos ver essa interpretação. Diz que, uma vez que os elétrons, olha aí, na realidade, gostaríamos de falar o seguinte, uma vez que os metais, tá bom? Vamos aqui considerar... É verdade, os metais, galerinha. Uma expressão aqui, uma vez que os metais são bons condutores de corrente elétrica, é de se esperar que eles possuem sua estrutura, olha só aqui, elétrons livres para se movimentarem. Esses elétrons, uma vez liberados, eles são chamados de semilivres ou livres, por quê? Porque possuem mobilidade na estrutura, embora não consiga desprezar o ar, digamos assim, abandonar o cristal. E aí vai acontecendo o que? Nuvens de elétrons que vão acontecendo porque eles estão ficando livres naquela estrutura, tá? Olha só. Essa, meu caro aluno, é uma das evidências que conduziram à elaboração do modelo da ligação química que existe nos metais. Diante disso, agora vem também a sua curiosidade. Afinal, o que é corrente elétrica? Quando fala em corrente, você se lembra corrente é alguma coisa que corre, alguma coisa que se mobiliza, não é isso? Então, essa mobilidade de elétrons, você tem um fio e diz que o fio permite a passagem de corrente elétrica. Que corrente elétrica é essa? Significa que os elétrons correm naquele metal. Então, vamos ver agora em outras palavras, que corrente elétrica, olha aí, nada mais é de que um fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento. Fluxo, aquilo que flui, aquilo que escoa.
Você tem o fluxo de água, mas o fluxo de elétrons, eles se mobilizam porque eles estão numa condição livre para se movimentar. Tá certo? Um esquema para que você possa entender melhor a ligação metálica é de que os átomos de um elemento metálico que apresenta alta eletronegatividade com tendência de formar íons cátions. Lembra que eu falei há pouco tempo. Todos os metais, por eles ter poucos elétrons na camada de valência, eles querem liberar esses elétrons para que a penúltima camada dele passe a ser a última e ele se assemelhar aos gases nobres. No entanto, quando isso acontece, ele deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um átomo que é chamado de íon cátion, conforme vocês já viram anteriormente. Na sequência, sobre o esquema da ligação metálica, nós temos que a liberação parcial dos elétrons mais externos dos átomos do elemento metálico, então vai gerar o quê? Os cátions que se formam, mais os elétrons que são livres, tá bom? E são esses elétrons livres que se mobilizam, responsáveis pela corrente elétrica. Ok, professora Sabrina? Então, professor Almeida, a gente tem que observar aqui, a gente estava lá em ligação covalente, a gente viu aqueles átomos que têm tendência, no caso, eles têm eletronegatividade bem semelhante, né, iguais, eles compartilharam lá os seus elétrons. E aí agora a gente está aqui na ligação metálica, aonde nós vamos ter os metais que têm eletronegatividade semelhante, né, professor? Só que eles têm uma grande tendência de ceder elétrons. Então a gente pode dizer que eles são eletropositivos, né? Então, seria positivo, digamos assim, mas na realidade eles têm cargas negativas e se deslocam. Agora, para eles se deslocarem, é verdade que tem que ter um meio que apresenta uma certa positividade para que eles possam fluir. Porque se isso não acontecer, não vai haver um fluxo de elétrons naquele meio, né, professora? Isso. Aí você tem que ter na mente, onde estão esses elétrons, de onde eles vieram? Aí a gente vai lá, na valência, como o professor falou, do átomo, ele vai ter pouca quantidade de elétron lá na sua valência, e aí quando eles formam essa ligação metálica, esses elétrons eles vão se desprendendo, mas não saem do cristal que eles estão formando ali, é isso? Perfeitamente, professora Sabrina. Então, dando continuidade aqui agora, olha só. Os elétrons livres em ligação metálica. Acontece que, veja só, onde é que estão as cargas positivas? Não estão no núcleo? Tudo bem. Os núcleos dos elementos classificados metais, eles não exercem uma atração muito grande sobre os elétrons na sua última camada. Por isso que possui uma alta tendência a perder esses elétrons, quer dizer, esses elétrons se deslocarem, e dessa forma admite-se que o metal sólido é constituído por átomos metálicos em posição ordenada com seus elétrons de valência livre para se movimentarem por todo o metal. O que é que nós estamos vendo com relação a esse comentário? Ele está dizendo que nos núcleos dos elementos, como os metais não exercem uma atração, por que não exercem uma atração grande? Porque os elétrons da última camada são pequenas quantidades de elétrons. Se são pequenos elétrons, então não existe uma atração muito grande pelo núcleo. E daí favorece, assim, esses elétrons ficarem de uma forma livre. É como aqui no esquema, nós temos átomos com cargas positivas, que são as bolinhas grandes, rodeadas de elétron livre. Por quê? Por que esses elétrons estão um pouco afastados? Porque a quantidade em cada átomo são pequenas quantidades de elétrons que a atração do núcleo dos prótons não são suficientes para manter eles unidos na camada de valência. E eles ficam soltos. Como eles ficam livres, vai gerando uma certa nuvem, professora. No entanto,
vamos ver aqui o modelo da ligação metálica, né? Com relação aos metais, que sempre vai gerar o cátions, são denominados de os íons positivos, os cátions do metal, eles agrupam segundo o arranjo geométrico, que é denominado de estrutura cristalina ou célula unitária. Lembrando aqui. Então, aqui, o que a gente está falando, o professor Almeida está falando? Rapidinho, gente. Ó, a gente está vendo como é que vai ser o modelo dessa ligação, né? A gente trabalhou as ligações iônicas que vocês já conhecem, a gente trabalhou as ligações covalentes que vocês também já conhecem, e aí a gente está observando aqui que quando a gente vai ter a ligação metálica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os cátions desses metais que eles vão se agrupar. E quando eles se agrupam, eles vão ter um arranjo geométrico bem definido. E aí a gente tem a formação da estrutura que nós chamamos de estrutura cristalina, né, Almeida? Perfeitamente. Eles vão se formando, se juntando e vão cristalizando, quer dizer, formando a união desses átomos, eles vão se unindo. São como se fossem os cátions mesmo, né? Lembrando que os cátions metálicos, que formam essas estruturas cristalinas, que chamamos células unitárias, ela tem suas cargas positivas estabilizadas pelos elétrons semilivres, que ficam envolvidos em uma estrutura como uma nuvem eletrônica, conforme eu já falei várias vezes. Ele não despreza um átomo, ele não despreza o seu cátion. No entanto, eles vão se aglomerando e vão formando uma nuvem concentrando naquela região. Esses elétrons semilivres, eles são também dotados de certo movimento. Ou seja, eles vão fluindo, eles vão se deslocando, o que justifica a propriedade que eles possuem, a propriedade de conduzir corrente elétrica na fase sólida. Por que na fase sólida? A estrutura cristalina está definida e quando ele entra em contato com um condutor positivo, a tendência é esses elétrons se deslocarem. Então, por isso que os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Tá joia? É diferente da madeira, por exemplo, onde não existem esses elétrons disponíveis, geralmente caracterizado pela madeira ser muito rica em celulose, são compostos orgânicos, porém com características apolares, e isso aí não favorece a condução de corrente elétrica, tá certo? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem outras situações que tem bons condutores, mas na fase sólida a gente tem como destaque os metais, né? Exatamente, mas quando falar em condutividade elétrica, tudo que vai pensar em termos térmicos, você vai ter uma garrafa térmica, ou aí tudo algo que aqueça com a eletricidade, é porque o recipiente é metálico. Uma amostra de metal, ela é constituída por um número imenso de células unitárias. Como exemplo, um sólido metálico é um arranjo de corpo concentrado. O alumínio metálico nada mais é do que um arranjo cúbico de face centrada. O que é isso? Olha como os metais de alumínio e sódio, já que eles são bons condutores também, eles são o quê? As ligações entre os seus elétrons. Veja só. Então, isso faz com que cada metal, eles vão formando suas estruturas cristalinas e definindo uma forma geométrica diferente. O sódio tem um elétron na última camada, o alumínio tem 3, e veja como se comporta essas estruturas. O cúbico de corpo centrado, que é exatamente o do sódio, veja como apresenta as suas características na fase sólida, que sempre está na temperatura ambiente. E verifica o alumínio. Isso aí deve-se exatamente na mobilidade, ou seja, na nuvem
ao redor de cada núcleo de átomo que ele se apresenta. Agora, para melhor você visualizar o entendimento, vamos para um aprender fazendo. O que você, diante do que nós abordamos até agora, meu caro aluno, podemos, então, vamos dizer assim, concluir. Vamos pegar o enunciado dessa questão para ver se você entendeu até agora o que nós passamos para vocês sobre ligação metálica. Quando se entra numa sauna com corrente de ouro no pescoço, tem-se um pouco tempo depois a sensação de acentuado aquecimento na região do corpo. E esse fenômeno ocorre como consequência da... Vocês já viram? Uma corrente de ouro está no seu organismo. Quando você tem uma corrente de ouro, é como se você tivesse uma sequência cristalina de cristais, de células unitárias do ouro, agregados entre si. Então, é o metal. Porém, qual é a consequência dessa ação? Letra A. Vai existir uma temperatura mais elevada da pele. Letra B. A ligação metálica da corrente de ouro. Letra C. Vai haver uma transferência de elétrons da pele para o metal. Letra D. Vai haver uma transferência de calor da pele para o metal. Ou letra E. Vai haver uma transferência de calor do metal para a pele. Diante do que você aprendeu, qual a resposta que você atribuiria das alternativas dessa questão? Veja, tá bom? Olha, com certeza, a transferência de calor do metal para a pele. Porque os metais, além de bons condutores de eletricidade, pela estrutura cristalina dos seus átomos que existem entre si, eles são muito bons condutores de calor, quer dizer, eles acumulam calor. E ao fazer o contato com a pele, você sente que ligeiramente está aquecido. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E aí tenha muito cuidado, pessoal, quando tiver questões assim, porque a gente está falando, eletrolivre, aí você vem ali a letra C. Transferência de elétron da pele para o metal, ou a outra da pele. Não, tenha muito cuidado nesses enunciados. Perfeitamente, porque a própria medicina não recomenda você, ao participar numa sauna, você vai para a sauna, primeiro ela observa, veja se você tem metais no organismo. Você tem um anel, você tem uma aliança, você tem um colar, você tem um brinco. Por quê? Porque o calor do ambiente vai interferir no metal, que vai interferir no seu corpo e naquela região da pele, pode também gerar uma pequena lesão de células, que depois é que você vai ver. Não é que ela vai queimar, mas é que no futuro aquele local pode ser afetado, professora Sabrina. Beleza? Então, já que nós vimos ligação, ou as ligações metálicas, deixaremos o nome de ligação e vamos abordar sobre uma liga de metal. Então, olha só, o que são ligas metálicas, gente? Ligas metálicas, aqui um comentário bem rápido. Quando você tem um ou dois metais que, olha aí, você vê, quando você tem um ou dois metais, nas quais eles se fundem ao mesmo tempo, se derretem ao mesmo tempo, esses metais, eles formam uma mistura que a gente chama de mistura eutética. E quando eles se misturam, você não consegue mais saber quem é quem. É por isso que a partir daquele momento, você passa a chamar aquilo de liga metálica. Você já viu falar sobre o aço inoxidável,
o ouro 18 quilates, que nós vamos abordar para você, o latão, o bronze, tudo isso são ligas que caracterizam a união de metal quando eles são fundidos, quando eles são derretidos a alta temperatura e formam uma mistura homogênea que você não consegue mais identificar. E aí vamos conferir aqui mais um pouquinho sobre a liga metálica. Eu estou fazendo um comentário para que você entenda melhor esse enunciado. Está dizendo aqui, olha, o ouro 18 quilates, o bronze, o latão e o aço são materiais que apresentam uma característica comum. Trata-se de ligas metálicas, quer dizer, metais ligados a outros metais. Essas ligas, elas são mistura sólida de dois ou metais ou de elementos, sendo que a totalidade, ou pelo menos a maior parte presentes, é de um metal. Pode haver com um metal? Pode. Mas lembrando que a maior parte na estrutura são ligas metálicas. O que é que se entende por aço comum? Aço comum é quando você tem, numa estrutura, ferro e carbono. Logicamente, mais de 95% da mistura é constituído de ferro. Porque a temperatura que ocorre a fusão, o derretimento, a passagem da sólido para o líquido, é 1.300 graus. E isso caracteriza a aplicação na fabricação de outras ligas. Quando deixamos o aço comum e chamamos o aço inox, aquele que é mais brilhoso e tal, que reflete mais, aí sim é uma liga, mas só que nessa liga, além do ferro e carbono que caracteriza o aço comum, nós temos ainda o cromo e o níquel. Daí, é uma liga extremamente resistente à penetração do ar, à reação com o oxigênio do ar, e por isso que são utilizados em utensílios domésticos de grande atratividade, como os utensílios de decoração, talheres e etc. Então, só para lembrar a diferença entre o aço comum e o aço inoxidável. O aço comum, ferro e carbono. O aço inoxidável, além do ferro e carbono, nós temos o cromo e o níquel, que dá uma resistência maior àquela estrutura. Portanto, você tem uma mistura homogênea, você olha para aquela liga e você não diferencia quem é o níquel, quem é o cromo, quem é o ferro, quem é o carbono. Por quê? Porque eles se fundiram ou se fundem a uma temperatura só, caracterizando uma mistura homogênea, tá certo? Diante disso, os metais em si, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles são sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio, né? Então, você vê que o mercúrio, na temperatura ambiente, ele está líquido. Você já observou um termômetro que quando você coloca debaixo do braço, a temperatura aumenta, ou no recipiente aquecendo, aquele mercúrio ele se desloca no termômetro, porque na temperatura ambiente ele é líquido. Ele apresenta alto ponto de fusão, quer dizer, quando da passagem do sólido para o líquido, eles têm alto ponto de fusão, com exceção do mercúrio. Eles apresentam alta dureza, dureza com relação a quando um material riscar o outro. A tenacidade é outra propriedade que é muito característica dos metais. Nós temos a maleabilidade. Qual a diferença de maleabilidade para ductilidade? Maleabilidade é quando o metal ele tem a facilidade de ser transformado em lâminas, né? Que nós chamamos placas. Lâminas de alumínio, lâminas de ferro, lâminas de cobre, são placas no geral. Agora, ductilidade. O que é que significa ductilidade? Ductilidade é a facilidade que o metal tem de transformar em fios. Então, veja o caso do cobre,
que é um dos metais mais indicados na corrente, como condutor de corrente elétrica. Ele permite fluxos de elétrons fáceis, porque ele é um metal dúctil. Então, quando você tem, por exemplo, arame. O que é um arame? Arame nada mais é do que ferro fundido. Você tem sua propriedade aí na zona rural e você tem o arame farpado. Nada mais é do que são fios constituídos de ferro fundido, que se fundiu, e nesse caso ele foi transformado em fios. No condutibilidade elétrica, então todos os metais são bons de condutores de eletricidade. Lembrando que tem metais que são melhores condutores do que outros, mas sem exceção, todos são bons condutores de eletricidade. Quando esses metais eles constituem compostos químicos, como os sais e etc., ou bases, então eles apresentam grande solubilidade em água, escolhendo-se a água como o solvente. Valeu? Com relação ao ponto de fusão, que é exatamente o ponto, quando a gente fala ponto de fusão, nós estamos falando da temperatura de fusão, que é a temperatura da qual o material passa da fase sólida para a fase líquida. Em geral, é a característica dos metais, embora existam as exceções, como o mercúrio, onde ele se funde a menos 39 graus Celsius, e o potássio a 63 graus. Devido a essa propriedade e também a boa condutividade térmica, alguns são usados em panelas, em radiadores de automóvel, porque você pode aquecer o máximo que aquele metal não vai derreter. Quer dizer, ele não vai se fundir. O sódio, o Na, ele consegue passar da fase sólida para a fase líquida a 97,81. Agora veja o ferro. O ferro, você usa panela de ferro. Por quê? Porque ele só vai se transformar em líquido 1534,85 graus. O níquel, 1452. E o tungstênio, 3.403 graus. Muitas vezes utiliza-se o tungstênio para você fabricar fornos em siderúrgicas, que são exatamente materiais que você vai colocar outros metais para se fundir. Então veja aqui, você conhecer essas propriedades físicas dos metais, quanto à utilização de cada um. Tá joia? Com relação à dureza, é muito duro, mas veja bem, a dureza nada mais é do que uma medida que estima o quanto um metal sólido resiste à deformação permanente quando uma força é aplicada nele. Daí, os materiais sólidos têm normalmente 3 respostas à aplicação de uma força neles, dependendo da intensidade do metal. Entre elas, o que nós estamos trabalhando como elasticidade? Elasticidade, você já viu mais ou menos, um elástico. O que significa? É a capacidade de, num pequeno espaço de tempo, quer dizer, temporariamente, ele muda de formato, mas retornar ao formato original quando a força ela é removida. Então você traciona, faz uma certa força, e quando você deixa de fazer a força, ele volta ao normal. Essa nós chamamos de elasticidade. Com relação à maleabilidade, está diretamente relacionada a lâminas, não é isso? Placas, pedaços e etc. Então, maleabilidade é a capacidade de permanentemente mudar de formato, mas continuar em pedaços
Então, o que eu falei aqui, como as lâminas, né? Você pega uma placa de alumínio, você pode cortar a placa de alumínio. Você pode cortar em vários pedaços, mas você vai continuar ela sempre na forma de lâmina, né? Ruptura. Ruptura, você pensa logo em quebra, né? Ah, gerou uma ruptura, quebrou? Então, é exatamente a divisão entre dois ou mais pedaços após a determinação de uma placa. Então, pega sua caneta aí, seu lápis, aliás, meu caro aluno. Você pegue seu lápis e faça uma determinada força que você vai conseguir quebrar, com certeza, esse lápis. Está aí caracterizando a ruptura. Nós estamos aqui explicando com mais detalhes sobre as propriedades dos metais, tá joia? A tenacidade é a propriedade na qual a matéria suporta altas pressões sem sofrer ruptura, né? Ruptura é quebra, mas se o material oferece resistência e ele não quebra, não tem ruptura, significa que ele é mais tenaz, ele oferece alta tenacidade. E no que eu comentei para vocês sobre maleabilidade e ductilidade. Maleabilidade é a capacidade de você moldar os metais em lâminas finas por martelar o metal aquecido ou passar por cilindros laminadores. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você extrai o minério de ferro do campo, você leva ele para uma siderúrgica. Na siderúrgica, você coloca aquele minério em alto forno. E em alto forno, você fina, gerando uma redução. Por exemplo, o óxido de ferro 3. Você tira o ferro de mais 3 e leva para o ferro 0. E ali é o ferro metálico. E aí você quer aquele ferro de quê? Você quer com que formato de material? E aí você pega aquele ferro que está fundido naquela temperatura e coloca no molde como se fosse um bolo. E aí você tem o formato daquele material que você quer, graças à maleabilidade que ele apresenta. Portanto, você consegue moldar vem do molde. E você pode ter lâminas finas para você colocar na estrutura que você está construindo e etc e tal. Tá certo? E aí, vamos ver quanto à ductilidade ou ductibilidade. A transformação de fios por fazer o metal passar por furos por aquecimento. Então, como exemplo, veja só, os fios produzidos de maior ou menor diâmetro são usados como cabos, fios elétricos e arame. Ah, tudo bem. O arame é quando você tem o ferro. E aí você vai formar grandes quantidades de arame para proteger sua seca e tal. Mas lembrando que o arame é ferro, que foi fundido a alta temperatura e foi moldado em forma de fio. Que também, com relação ao cobre, dependendo do tipo de metal, ele tem sua aplicabilidade. E aí você pode trabalhar esses metais. Com relação ao alumínio, então nós vimos que o alumínio, devido à sua maleabilidade, nós temos lâmina de alumínio. Você, quando está na região litorânea, que tem muito, digamos, atmosfera com muitos sais, você vê telha de alumínio, portão de alumínio, por quê? Porque ele não sofre oxidação. Então, nós estamos falando aqui das propriedades dos metais em geral. E ainda sobre a condutibilidade elétrica, nós estamos dizendo que alguns metais, olha aí, tem essa propriedade, que é a propriedade na qual
eles são bons condutores de corrente elétrica, seja na fase sólida, seja na fase líquida. Os fios de transmissão elétricas, eles são feitos de alumínio ou de cobre. Você tem que ver também que esses metais, eles são os que mais apresentam condutibilidade elétrica em relação aos demais. São propriedades específicas que eles têm propriedade física de cada elemento químico. Então, cada elemento tem sua propriedade diferente, tem sua condutibilidade diferente, tem sua maleabilidade diferente. E assim como as panelas que usamos para cozinhar alimentos. Os metais, eles possuem capacidade de conduzir calor de 10 a 100 vezes mais rápido do que outras substâncias. Então, olha só o que acontece. Nós vemos que os metais, eles são positivos, não é verdade? Vocês podem olhar que eles têm pouco elétron na última camada e eles são mais carregados positivamente, quer dizer, eles têm mais prótons e assim vai. Quando os elétrons que vêm através de um fio metálico, que são exatamente estruturas sólidas de um determinado metal, que ao fazer contato com essa superfície positiva, vai facilitar o que nos elétrons? Um deslocamento, vai facilitar um fluxo, e aí a gente chama isso de corrente elétrica. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Já que nós falamos das propriedades dos metais e detalhamos essas explicações, nada mais de convidar você agora para um aprender fazendo. Olha lá então. O termo metal, palavra oriunda do grego, metalon, refere-se a uma das 4 classificações propostas para os elementos químicos da tabela periódica, sendo as outras a metais, gases nobres e hidrogênio. São metais 94 dos 118 elementos químicos existentes na tabela periódica. Agora, a propriedade, condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo que, letra A, existe ruptura das ligações metálicas. Letra B, a existência de elétrons livres. A existência de prótons livres. Letra D, é que ao núcleo dos átomos de metais, que possui um número muito grande de prótons, ou é devido ao alto ponto de fusão. Analisando, meu caro aluno, observando o que você aprendeu até aqui, que alternativa você teria como resposta certa? Vamos lá? Logicamente que é a existência de elétrons livres, que são aqueles elétrons que estão na última camada de valência, onde o átomo ele vai tornando-se um íon e esses íons se aglomerando e formando estrutura cristalina. Por isso, nós temos aí a alternativa B. Valeu, meu caro aluno? Para você amadurecer mais ainda, veja essa questão para você refletir. Esse exemplo de número 3 diz o seguinte: os metais explorados desde a idade do bronze são muito utilizados até hoje, por exemplo, na aeronáutica, na eletrônica, na comunicação, na construção civil e na indústria automobilística. Porém, sobre os metais, pode afirmar que são bons condutores de calor e de eletricidade, assim como os não metais. B, materiais que se quebram com facilidade, características semelhantes aos cristais. C, materiais que apresentam baixo ponto de fusão, tornando-se sólidos na temperatura ambiente. D, encontrados facilmente na forma pura ou metálica, sendo misturados a outros metais, tornando mineral. Ou letra E, maleáveis, transformando em lâminas, por exemplo, quando golpeados e submetidos a rolo compressor. E aí, meu caro aluno, que a resposta você teria? Logicamente, seria a letra E, por ser maleáveis, transformando em lâminas, por exemplo, quando golpeado ou submetido ao rolo compressor. E aí, professora Sabrina, então falamos aqui de ligações metálicas
e falamos das propriedades dos metais. Fique ligado, porque voltaremos para a revisão. Consequentemente, você ter sucesso na atividade de sala. Valeu?